Sejam todos bem-vindos ao nosso Evangelho no Lar da Casa Virtual Luz Espírita. Com auxílio e proteção dos benfeitores da Colônia Espiritual Maria de Nazaré, o nosso grupo, em nome de toda a Cavile, agradece por nos receber em seus lares. A nossa equipe está composta por mim, Cris, com a prece inicial, com nosso irmão Ney, com a leitura do capítulo de hoje do livro Vinha de Luz e seguindo os comentários da nossa irmã Franciele. Vamos emanar boas energias para levar luz e conforto aos lares materiais e espirituais, bem como toda a espiritualidade protetora presente onde quer que se encontre, na harmonização dos lares e fluidificação das águas, lembrando que deve ser um recipiente exclusivo para cada pessoa ou animal, pois os remédios espirituais são colocados de acordo com a necessidade de cada um. Mais uma vez, vamos agradecer essa oportunidade de estudo do dia de hoje. Agradecemos a presença dos nossos irmãos espirituais e os nossos mentores. Pedimos a proteção, o auxílio do entendimento, dos ensinamentos, que a luz desse Evangelho pode adentrar todos os lares, levando luz, paz e harmonia. Sendo assim, pedimos a permissão para iniciar os nossos estudos de hoje. Assim seja, damos graças a Deus. A nossa reflexão de hoje foi tirada do livro Vinha de Luz, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Capítulo 18, ouçamos atento. Buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça. Jesus, está em Mateus 6, versículo 33. Apesar de todos os esclarecimentos do Evangelho, os discípulos encontram dificuldades para equilibrarem convenientemente a bússola do coração. Recorre-se-á a fé na sede da paz espiritual, no anseio de luz, na pesquisa da solução aos problemas graves do destino. Todavia, antes de tudo, o aprendiz costuma procurar a realização dos próprios caprichos, o predomínio das opiniões que lhe são peculiares, a subordinação de outra aos seus pontos de vista e a submissão dos demais, a força direta ou indireta de que é portador, a consideração alheia do seu modo de ser, a imposição de sua autoridade personalíssima, os caminhos mais agradáveis, as comodidades fáceis do dia a dia que passa, as respostas favoráveis aos seus intentos e a plena satisfação própria no imediatismo vulgar. Raros aceitam as condições do discipulado. Em geral, recusam o título de seguidores do Mestre, querem ser favoritos de Deus. No entanto, a natureza humana, da qual ainda somos partícipes, não obstante a posição de espíritos desencarnados. E sabemos que a vida burila lá todas as criaturas nas águas lustrais da experiência. Lutaremos, sofreremos e aprenderemos nas variadas esferas da luta evolutiva e redentora. Considerando, porém, a extensão das bênçãos que nos felicitam a estrada, acreditamos ser útil à nossa felicidade e equilíbrio permanente. Ouvir com atenção as palavras do Senhor. Buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça. Jesus, no entanto, respondeu: meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse desse mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas o meu reino ainda não é aqui, está em João 8. Muitas pessoas não compreendem, ainda que o reino de Deus não é um local circunscrito, apesar das palavras do Mestre.
Muitos séculos se passaram, acreditou-se que para merecer o reino de Deus seria preciso passar pelo sofrimento para o resgate dos pecados cometidos. Chegou-se ao extremo de muitas pessoas praticarem o autoflagelo como punição e purificação do corpo, e ainda há um segmento religioso que acredita e aplica essa prática. Pois bem, com relação a isso, vale lembrar as palavras de Jesus, quando ainda perguntado por Pilatos se ele seria rei. E Jesus respondeu: não nasci e não vim a este mundo senão para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade, escuta a minha voz. Está em João 8. Qual seria, meus irmãos, a verdade que Jesus se referia? Podemos afirmar tranquilamente que a verdade trazida e exercitada pelo Mestre está inserida em todos os livros dos evangelistas, as epístolas dos apóstolos, os ensinamentos que Jesus nos trouxe e efetivamente demonstrou por todo o tempo em que viveu conosco há mais de 2000 anos. Gostaria de aproveitar essa oportunidade para registrar como é importante o termo em nossos corações, o sentimento de gratidão por eles, nos terem proporcionado essa oportunidade maravilhosa do contato com os ensinamentos do Cristo contido no Novo Testamento. Sem a dedicação e determinação desses trabalhadores, difícil seria termos acesso a todo esse acervo de preceitos morais necessário à nossa elevação espiritual. Podemos, meus irmãos, perceber que, apesar de transcorrido tanto tempo, nós ainda não conseguimos aprender seus ensinamentos e muito menos ainda exercitá-los em nossas vidas. Allan Kardec nos coloca na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo que os ensinamentos são roteiro infalível para a felicidade vindoura, o levantamento de uma ponta do véu que nos oculta a vida futura. Essa parte é que será objeto exclusivo desta obra. Diz ele ainda que muitas vezes não compreendemos a mensagem contida no Evangelho, porque não conseguimos ainda encontrar a chave que nos possibilita compreender o verdadeiro sentido da Boa Nova, em nome que damos aos ensinamentos do Mestre. As pessoas admiram a mensagem, pronunciam a sua fé, muitas vezes baseada tão somente no que ouvem dizer, ou que se apegando aos textos sem compreender o sentido que ali está dito. Kardec nos fala ainda, na introdução do Evangelho, a forma alegórica e intencional do misticismo da linguagem faz com que a maioria leia para desencargo de consciência, por dever, como leia as preces sem entender, isto é, sem proveito, e passa despercebido os preceitos morais, disseminando aqui e ali, intercalados nas massas das narrativas. Gratidão. Os conceitos básicos sobre a doutrina espírita, como nos afirma Kardec em O Livro dos Espíritos, é uma mera lembrança que conservamos do que sabíamos como espírito antes de nos encarnar. Mas nós somos tão orgulhosos que sempre abafamos esse sentimento, conservando a intuição do nosso estado de espírito. Quando estamos encarnados, temos um instinto, uma certa consciência do mundo invisível. Porém, temos muitos conceitos, basta às vezes falseiam essa ideia e a ignorância de mistura e superstição. A essência da mensagem do Evangelho de Jesus pode ser encontrada em diferentes épocas, em vários momentos. Podemos descobrir indícios desses ensinamentos nos escritos e nas crenças, porque todos os povos, de alguma forma, têm conhecimento do que é certo ou errado, da existência de outros níveis de consciência, de haver seres em outros planos além do físico, ou de poderem contar com instruções desses seres mesmo para encaminhamento das nossas vidas. E o Espiritismo nos traz isso além do que já existia em culturas muito antigas, através das mensagens divulgadas por nossos amigos do plano maior,
e a consciência da necessidade de se compreender com profundidade e exercitar os ensinamentos que foram deixados pelo nosso mestre. E é Kardec que nos aconselha que tantos ensinamentos são os caminhos corretos para a felicidade eterna. Muitas vezes nós não compreendemos a mensagem ou o que está escrito nos evangelhos, porque nós não conseguimos ainda encontrar a chave que vai nos possibilitar compreender esse verdadeiro sentido. Muitas pessoas ainda afirmam a sua fé, muitas vezes baseadas tão somente naquilo que elas ouvem dizer, ou então se apegam aos textos sem compreender o sentido do que está escrito ali. Por muitos séculos ainda se acreditou que para merecer o reino de Jesus seria preciso passar pelo sofrimento, por angústias, para resgatar esses pecados que nós cometemos no passado. Chegou muitas pessoas, como disse o nosso amigo Ney, a praticarem o autoflagelo ou a punição para a purificação do seu corpo. Nós precisamos, todos, tomar a nossa cruz e seguir os passos de Jesus, para podermos encontrar o reino de Deus, que já habita entre nós. Porque Jesus nos disse que o reino de Deus está entre vós. E também disse, buscai primeiro o reino de Deus, e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Certamente que vai nos levar a refletir sobre muitas possibilidades e também compreender as dificuldades, os obstáculos que nós passamos no nosso dia a dia. E isso nos oferece decorrência de nossas experiências do passado. Porém, nós precisamos fazer essas experiências como se fosse um aprendizado. Então, é errando que se aprende. Precisamos aprender a carregar o fardo das experiências difíceis de maneira mais tranquila. É muito importante termos em nosso coração o sentimento de gratidão eterna por termos tanto conhecimento, tanta informação e aprendizado dos ensinamentos de Jesus Cristo, o nosso mestre, o nosso guia. Pois sem esses ensinamentos, nós não teria sentido a gente estar nesse mundo. Então, peçamos ao nosso mestre amigo que nos ajude a ter discernimento em todos os aprendizados e nos abençoe em nossa caminhada. Gratidão. Como nossos irmãos bem colocaram, preciso encontrar o reino de Deus. Para encontrar o equilíbrio, nos colocando na posição de discípulos, estaremos ouvindo através do coração as palavras de Deus, que nos guia para os caminhos da redenção. Antes de tudo, ter a fé, a paciência e renunciar a si mesmo. Como Emmanuel bem adverte, recorre-se à fé, mas não a fé cega, sim a fé raciocinada. Como nos orienta o Evangelho, a fé sincera é verdadeira e sempre calma, da paciência que sabe esperar, porque tendo o seu ponto de apoio na inteligência e na compreensão das coisas. A fé cega, não examinando nada, aceita sem controle o falso como verdadeiro e se choca a cada passo contra a evidência da razão. Encontramos essa mensagem no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19. Que possamos ouvir atentos os esclarecimentos do Evangelho, que é sempre a bússola segura para nos guiar no caminho da paz espiritual. Com os entendimentos tão bem explanados por nossos irmãos, vamos procurar interiorizar o que nos foi apresentado, refletindo ultimamente por alguns instantes. Elevemos nossos pensamentos a Deus e, com o auxílio dos Espíritos de Luz da Colônia Espiritual Maria de Nazaré, pedimos paz e harmonia para todos que estão conectados conosco neste momento de amor, bem como a emissão de boas energias
aos nossos familiares, irmãos, encarnados e aqueles que se encontram no plano espiritual. Por fim, pedimos ao Senhor Jesus e aos guias espirituais, principalmente aos integrantes das correntes médicas do espaço, que coloquem em nossas águas os fluidos astrais, vitais e espirituais, a que cada um necessita, para curar todas as enfermidades físicas, emocionais e espirituais, proporcionando saúde, vitalidade, equilíbrio e forças nos trabalhos do bem. Sendo assim, solicitamos a nossa irmã Franciele para conduzir a prece final. Querido Mestre Jesus, agradecemos do fundo dos nossos corações a oportunidade bendita dos estudos de hoje. Agradecemos a bênção do corpo perfeito e da mente sadia, as oportunidades do caminho que nos brinda nessa vida. Clamamos, Senhor, pelo seu amor, pela sua misericórdia, por sua luz, por todos aqueles que sofrem, que passam por provas difíceis. Pedimos por nossos familiares, gostaria de pedir pela nossa irmã Elisete, que Deus a abençoe e acompanhe em sua caminhada. Clamamos pela paz no nosso planeta, com uma luz intensa onde haja guerra e violências, que os mensageiros de luz possam tocar o coração e mente daqueles que têm o poder de decisão, para que possam governar com um olhar mais fraterno, mais humano, com mais compaixão. Sabemos da nossa imperfeição, mas também sabemos que precisamos crescer, aprender e evoluir. Que hoje, após mais um dos seus ensinamentos, possamos usar como ferramenta para a nossa transformação, a nossa reforma íntima. Que possamos estar em harmonia e em sintonia com as suas leis. Gostaria de agradecer a nossos colegas, ao nosso amigo Ney e a nossa amiga Cris. Que assim seja. Graças a Deus, gratidão.